Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, ausente temporariamente da sala, penso, Senhoras Ministras e Senhores Ministros, Senhor Secretário de Estado, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Este Orçamento de Estado para 2016, que já foi tudo e o seu contrário, é da exclusiva responsabilidade do Governo Socialista por opção tática deliberada há 3 meses atrás. O Partido Socialista escolheu o caminho que entendeu seguir. O Partido Socialista escolheu os parceiros que entendeu servirem a sua visão conjuntural do interesse nacional. O Partido Socialista escolheu pagar o preço exigido pelos partidos que suportam esta solução governativa. Com estas escolhas, o Partido Socialista desvirtua a sua memória, desvirtua a sua tradição, desvirtua a sua alma mater. O Partido Socialista é hoje um partido em ruptura consigo próprio. É um partido que se encontra refém de parceiros com quem tem ou com quem teve no passado divergências de fundo em matérias estruturantes da sua visão estratégica para Portugal. Neste compromisso de palavra dada, palavra honrada, o país tem vindo a assistir à adoção de medidas avulsas e discricionárias que integram o caderno de encargos dos parceiros desta coligação à la carte. Medidas que se inserem numa campanha que visa, em pouco tempo, remover os principais marcos de transformação estrutural implementada nos últimos anos. E este orçamento insere-se nessa deriva a que assistimos. É um orçamento que não traduz uma estratégia clara, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista financeiro, e não parece atender às restrições que temos. É um orçamento desajustado para uma estratégia de médio prazo. É um orçamento que não sustenta uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento coerente. Compreendemos que o orçamento apresentado se caracteriza pela ausência de estratégia, pois não é possível firmar uma estratégia quando se aglomeram medidas, em boa parte ditadas por quem tem um pensamento periférico inconciliável com o molde em que se aposta. Não é possível ser europeísta e querer destruir a Europa. Não é possível querer equilíbrio orçamental e rigor financeiro e, simultaneamente, gastar mais dinheiro do que se tem. E não há milagres da multiplicação. Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, este é um orçamento que traz imprevisibilidade fiscal. Esta ausência de estratégia e de previsibilidade fiscal constitui uma ameaça aos contribuintes, aos agentes económicos e aos investidores e, consequentemente, constitui uma ameaça ao crescimento económico, à criação de emprego e à captação de investimento. Este orçamento não conduz o país para as políticas de médio e de longo prazo que o país precisa. Precisamos de políticas que atraiam o investimento direto externo e isso não se faz se minarmos a confiança e a credibilidade que recuperamos nos últimos anos. Não se faz com anúncios de reestruturação da dívida. Não se faz com anulação de contratos que asseguram o investimento externo. Precisamos de políticas que garantam aos investidores e às empresas previsibilidade, estabilidade e condições de competitividade. O que não se faz com retrocesso nos compromissos firmados em matéria de IRC, com reversão da legislação laboral, com agravamento das condições de recapitalização das empresas, com aumento de IMI para o comércio e para a indústria, com aumento dos custos com o pagamento eletrónico. Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, este orçamento redistribui a austeridade em vez de seguir o caminho gradual da sua remoção. E neste exercício de redistribuição penaliza com impostos e contribuições a classe média, as empresas, afetando desta forma o que se diz ser o motor de desenvolvimento em que o PS diz que aposta, o consumo interno. O consumo interno, que sustentava um ser dinamizador da economia, mantém-se para 2016 com uma variação homóloga a 2015. É, pois, um orçamento restritivo e ainda a posição vai no adro. Estaremos hoje a discutir o PEC 1 e amanhã o PEC 2,
porventura já ajustado em Bruxelas. Em abril, com o Programa de Estabilidade, estaremos a discutir o PEC 3. Senhor Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, no atual cenário, os mercados estão a enviar-nos sinais muito preocupantes, aos quais o Governo deveria prestar atenção redobrada. A taxa de juros portuguesa há 10 anos nos mercados secundários registrou no fim da semana passada um aumento de 55% quando comparada com há um ano. No mesmo período, na Irlanda desceu 20%. Na Itália subiu apenas 3% e em Espanha subiu 20%, refletindo a indefinição governativa. Quando olhamos para o spread face à Alemanha, já aumentou 75,2%. O último Ministro das Finanças Socialistas, que forçou o pedido de ajuda externa, tinha estabelecido um nível de 7% para a taxa de juro a 10 anos como limite suportável para o país. Em quanto é que o atual Ministro das Finanças estabelece este limite? O Ministro das Finanças consegue dizer-nos quem ainda compra e vende a dívida portuguesa no mercado secundário, quem anda a comprar e a vender a dívida portuguesa no mercado secundário, como estão os limites da intervenção do BCE na dívida portuguesa? Temos ou não, ou estamos já nos limites estabelecidos pelo BCE? O Comissário Moscovici veio dizer que é preciso restaurar a confiança nos mercados e relançar as reformas estruturais para ter uma economia mais competitiva. O que é que esta injunção significa para o Governo? Continuar a reverter concessões e a nacionalizar empresas? Reverter a legislação laboral, que é já uma das mais rígidas do nosso contexto económico? Reestruturar a dívida por exigência do Bloco de Esquerda e do PCP? Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, os sinais que se estão a dar às empresas, aos consumidores e aos investidores são de intranquilidade, são hostis à confiança que precisamos para continuar o rumo que traçamos nos últimos anos, com uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento para Portugal, que gerou resultados que devem ser motivo de orgulho para qualquer português, sem exceção. Fizemos um percurso com a economia a crescer, com criação de emprego, com captação de investimento, com redução do nível de endividamento global das empresas e das famílias e, mais recentemente, em 2015, do Estado. E, como divulgado na semana passada, com saldo externo a aumentar em 2015. O crescimento que estávamos a registrar era equilibrado e apontava no rumo certo. É este rumo que não queremos ver destruído depois das muitas dificuldades por que passamos e do esforço que as famílias e as empresas têm vindo a fazer. Os portugueses sabem que é preciso criar riqueza para redistribuir. E a ordem é esta. Primeiro cria-se riqueza, depois redistribui-se. E nunca é demais lembrar que foi um governo socialista que trouxe a austeridade para Portugal em 2010. Foi um governo socialista que cortou salários e pensões, que congelou o ordenado mínimo, as pensões mínimas sociais e rurais, acabou com o quarto e o quinto escalão do abono de família e congelou os estantes, entre muitas outras medidas que afetaram os mais desprotegidos. Não nos podemos esquecer que foi a obstinação de um governo socialista que persistiu num modelo de desenvolvimento assente no investimento público não reprodutivo, que no passado já deu provas que não promove o crescimento, que não cria emprego, que não capta investimento e não tem efeito multiplicador. Os prémios, não ter dinheiro para pagar salários nem pensões e chamar a Troika, vão igualmente para um governo socialista, para o mesmo governo socialista. Nós, PSD, temos orgulho nas nossas convicções, temos orgulho na nossa matriz ideológica. Somos sociais-democratas, hoje, como fomos ontem e seremos amanhã. E, por isso, na política que implementámos nos 4 anos de recuperação de Portugal sob intervenção, distribuímos o esforço de forma progressiva, protegendo os que menos podem e pedindo maior esforço àqueles que mais podem. Nós, no PSD, temos orgulho no trabalho que assegurámos na última legislatura.
Foi um governo de coligação PSD-CDS-PP que conduziu uma estratégia política que permitiu a Portugal, ancorado no esforço de ajustamento das famílias e na capacidade de adaptação das empresas, criar condições de contexto que nos permitem hoje remover gradualmente a austeridade. Que se desenganem aqueles que pensem, que são os campeões da remoção da austeridade. A austeridade hoje que pode ser removida é a austeridade que pode ser removida em razão das condições de contexto que a política da anterior governação garantiu a Portugal. O mérito não é do atual governo, é dos portugueses, é das famílias, é dos empresários e é dos trabalhadores. O mérito é também de um governo e de uma maioria PSD-CDS-PP, que souberam assumir as suas responsabilidades por um Portugal credível e atrativo, com crescimento e com criação de emprego, com condições de evolução de rendimento e diminuição de desemprego, com captação de investimento e de financiamento, com investimento nas pessoas e na promoção da igualdade de oportunidades. Aqui não posso deixar de realçar a diminuição da taxa de abandono escolar, que passou de quase 30% em 2010 para 13,7% em 2015. Os resultados que Portugal atingiu nos últimos anos são bons para os portugueses, são bons para as famílias e são bons para as empresas. E o que é bom para os portugueses, para as famílias e para as empresas, é bom para Portugal e também é bom para o PSD. Porque nós no PSD somos patriotas e defendemos Portugal dentro e fora de Portugal. Mas discordamos deste rumo e opomos-nos a esta não estratégia. Lamentamos o risco que se adivinha. Não nos resignamos e não defraudamos os quase 40% de portugueses que votaram em nós. Houve tempos em que o PS compreenderia a importância crucial da preservação da credibilidade e da confiança que alcançamos na última legislatura. E hoje o PS compreende. Houve tempos em que o PS compreendia que há modelos económicos, modelos de desenvolvimento que são incompatíveis, que há desígnios e desidratos que são incompatíveis com aquilo que é o denominador comum da maioria dos portugueses. Será que hoje compreende? Compreendendo ou não compreendendo, o governo português, o governo do Partido Socialista, é o único responsável pelo orçamento que será aprovado nesta Câmara neste ano de 2015 para 2016. E cabe ao atual governo fazer as escolhas de política orçamental, financeira e económica que entender e depois assumir a responsabilidade perante os resultados que alcançar. Nós continuamos a acreditar que o orçamento é uma peça que não deve ser desvirtuada. Se há uma orientação política, se há uma orientação financeira, uma orientação económica que o PS quer ver concretizado neste orçamento, será o PS que o irá garantir e nós seremos neutros perante as alterações e modificações que se farão a este orçamento. E no restante opomos-nos. Muito obrigada, Sr. Presidente.